hoje eu vim trazer, então, a atuação da Comissão de Farmácia e Terapêutica no âmbito do SUS do nosso município. Tá? Só contextualizando aqui, a nossa CFT ela foi instituída em 1998, então ela já está ativa há muitos anos, né? E ela foi criada, né, ela tem a finalidade de selecionar medicamentos essenciais a serem utilizados no sistema de saúde nos 3 níveis de atenção, além de assessorar a gestão em questões referentes a medicamentos. Então, ela foi criada exclusivamente naquela época com a intenção de se criar a nossa REMUME, o que nós iremos disponibilizar de medicamentos básicos para a nossa população. E esse serviço ele foi crescendo ao longo do tempo. Tá? E, então, a gente tem também hoje autonomia para implementar recomendações técnicas e fluxos referentes a medicamentos em todo o município, tanto em atenção básica, secundária, quanto a terciária. E ela é formada por servidores, né, que é multidisciplinar. Então, a gente tem representantes da farmácia, medicina, enfermagem, nutrição. A gente tem o nosso ouvidor municipal também bem atuante, que ele traz várias demandas, né, também para a gente. E, extraoficialmente, a gente também tem a participação de todos os outros setores. Então, quando a gente tem uma demanda específica, a gente também convida alguém a vir participar da nossa comissão. Então, gente, só relembrando, então, ela foi criada para justamente selecionar medicamentos essenciais e definir fluxos de acesso e recomendações técnicas. Só que, com o passar do tempo, o que a gente foi vendo? Justamente quando a gente foi fazendo, a cada 2 anos, o nosso levantamento epidemiológico, a demanda de necessidades em prescrições, a gente foi vendo alguns grupos específicos de usuários que eles são mais vulneráveis, mas que nem sempre eles eram totalmente assim, eles não tinham toda a cobertura que a gente poderia dar dentro da REMUME. Então, a gente viu a necessidade de criar protocolos específicos para determinados grupos que também têm características diferentes e que não estavam sendo tratadas da maneira como a gente achava certo. Então, a gente começou a criar, então, protocolos clínicos, e isso é bem mais novo, isso vem de 2018 e 2019. Então, a gente começou a fixar critérios para a aquisição de medicamentos não padronizados e também de fórmulas alimentares, porque a gente também já incluiu a parte da nutrição na nossa superintendência também. E a gente viu que, com isso, esses grupos mais específicos nossos, eles tinham justamente os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente, trabalhando um pouco esse grupo, a gente também previne essas doenças crônicas ao longo do tempo, ou previne o agravamento delas também. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Então, as doenças crônicas não transmissíveis são globalmente conhecidas como uma das principais causas de mortalidade e também associam-se a deficiências e incapacidades funcionais. E elas, muitas vezes, sobrecarregam justamente a atenção secundária e terciária, que para o setor público, que para a gestão, eles são mais caros. Então, a gente viu uma chance ali de trabalhar logo no primário para que ele não chegue tão grave nem para a atenção secundária quanto a terciária. E aí a gente foi implementando, então, estratégias para que isso acontecesse. Então, nesse ponto, a gente pensou em ampliar o acesso a alguns tipos de medicamentos específicos e também terapias nutricionais específicas.
Então, os nossos objetivos iniciais, né, foram justamente definir como que a gente compraria isso, quais itens seriam e como que se daria essa distribuição, tanto para medicamentos quanto para fórmulas alimentares que não são padrão no município. Então, como que a gente fez isso, né? Em 2018 e 2019, a gente sempre se juntou quinzenalmente, que aí a gente foi realmente estudar epidemiologia, as demandas, o que estava sendo prescrito, quais as causas de óbito, e aí a gente foi vendo quais eram essas demandas, tanto por medicamentos quanto para terapias alimentares. E esses protocolos eles foram feitos definindo critérios de acesso, né? Os desfechos dele. Depois a gente analisa cada um caso a caso, né? E ele pode ser tanto deferido, indeferido ou devolvido. Caso ele seja aprovado, define-se um tempo e exige a possibilidade de renovação. Então, quando a gente vê, justamente a gente vê o que é que está acontecendo. Então, no ano de 2021, que é quando realmente foi implementado, realmente, porque a gente testou alguns itens e eles não deram muito certo. Então, em 2021 é que a gente implementou realmente isso. Foram feitas 21 reuniões da comissão, foram recebidos e analisados 513 protocolos, sendo que 94% deles foram deferidos e 6% não. Então, a gente atendeu 417 pessoas nesse ano. Ali está só assim, uma paridade grande de gênero mesmo, então está bem divididinho entre o sexo feminino e masculino. E, assim, é bacana porque a gente conseguiu abarcar todo o ciclo de vida, né? Então, a gente atendeu desde recém-nascidos até idosos com até 104 anos. Então, a gente foi atingindo assim, uma grande parte da população. Então, aqui estão os medicamentos aprovados nesse último ano. Alguns eles estão assim, com uma faixa bem menor, justamente porque eles foram incluídos tem pouco tempo. Então, eles não têm tantos processos ainda típicos. Então, a gente tem vildagliptina, complexo B, oxibutinina, valsartana e naltrexona. Então, a gente tentou pegar assim, os principais fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, uso abusivo de álcool. Aqui, como resultados também, uma que foi bem bacana, que é o que a gente tem há mais tempo, a vildagliptina ela foi incluída como uma opção a mais para pacientes diabéticos, antes ainda da implementação da dapaglifosina no componente especializada. Então, a gente teve uma porcentagem de 43% de renovações que foram condicionadas à redução da hemoglobina glicada após 6 meses de uso. Então, a gente está vendo que realmente está fazendo efeito, a gente está postergando insulinização e complicações também dessas pessoas. Aqui são as fórmulas aprovadas. Elas a gente tem um número maior delas. Então, a gente abarca tanto crianças quanto idosos, né, adultos. E a gente previne ali, principalmente, desnutrição mesmo, casos de intolerâncias, né, alergias, e também acompanhamento depois de eventos incapacitantes, principalmente de doenças do envelhecimento. Então, concluindo, a gente ampliou o acesso tanto a medicamentos quanto a dietas, e a gente, então, assim,
conseguiu melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e também a gente está conseguindo abarcar mesmo os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. A gente vai ficando nervosa mesmo quando chega nesse final aí, essas plaquinhas levantando aí. Mas é isso. Então, assim, a gente ainda é muito novo. Então, assim, os dados mesmos numéricos ainda estão começando assim a aparecer, mas a gente vai acompanhando mais ao longo desses anos aí. E é isso.